Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 8 de maio, é o dia da aparição de São Miguel Arcanjo, no Monte Gargano, na Itália. Foi no ano 400 e... começo do 400 e algo aí, começo desse século, em que havia uma invasão dos godos e o bispo, o homem de Deus, decidiu fazer como Moisés. Enquanto os homens lutavam, ele, como homem de Deus, empregou a arma da oração e, literalmente como Moisés, levantou as suas mãos e ficou esperando o auxílio de Deus. E apareceu um touro valente e que as flechas que os inimigos apontavam para esse touro voltavam para os seus inimigos. E o bispo viu que aquilo era um auxílio, esse touro misterioso era uma intervenção de Deus Nosso Senhor. Venceram-se os inimigos, aí esse animal furioso entra dentro do que hoje é a gruta e um santuário de São Miguel, e ao chegar lá, eles notaram que na pedra havia marcas de pés, como que alguém muito pesado estava assentando seus pés, e reconheceram que era a intervenção do arcanjo São Miguel, a quem eles tinham invocado. E foi no dia de hoje que a igreja celebra essa aparição, e foi a primeira aparição de verdade do arcanjo, já praticamente no começo da nossa religião. É uma igreja que não foi dedicada, porque enquanto foram rezar, e o bispo aí reconheceu a aparição de São Miguel, se ouviram-se cântico de anjos, e viram que os próprios anjos dedicaram aquele lugar ao príncipe de todos os anjos, que é o Senhor São Miguel Arcanjo. E venceram-se os inimigos, e foi estabelecido aí um santuário numas grutas que hoje é famoso, e dessas grutas se distribuem algumas pedras por aí, como relíquias, digamos assim, dessa aparição. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor vai dizer que quem não se fizer como um pequeno, uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Aí a conclusão do Evangelho, por quê? Os anjos, quem escandalizar uma criança, Nosso Senhor vai dizer, antes atasse uma pedra de moinho ao pescoço e se lançasse ao mar, Nosso Senhor vai dizer por quê? Os seus anjos estão continuamente assistindo à face não do meu eterno Pai e estão intercedendo por elas. A atitude do bispo que estava lá naquela montanha foi com uma confiança. Quando a gente fala de criança, pensa que é ser pueril, rebelde e teimoso, como as crianças são. Não nesse aspecto. Mas tem algo que as crianças têm, que é exatamente o que Nosso Senhor está a dizer quando nos compara que quem se fizer como um deles entra no reino dos céus. É a confiança. É verdade que nesse século que nós vivemos, a confiança das crianças em seus pais está em perigo. Mas, olhando segundo, das gerações, nós vimos algo, mas daí para trás, nós sabemos que devíamos confiar, porque são as pessoas que nunca podemos ter dúvida, que buscam o nosso bem. E Nosso Senhor está a dizer o quê? Quem se fizer como estes. Porque uma criança confia. Tudo está perdido, pode ter guerras, bombardeios, mortes, mas enquanto estiver a mão do pai e da mãe segurando, ela está em paz. E Nosso Senhor está dizendo, quem se fizer como estes neste aspecto. Depois, uma criança, um pai pode corrigir, dar umas palmadas quando merecemos, às vezes mais de uma, e às vezes não é palmada, é um pouco mais séria a coisa, mas nós não podemos nos revoltar contra este castigo, porque sabemos que eles, quando fazem justamente, obviamente, estão extirpando um mal em nós, que é a rebeldia. E o que acontece? O filho recebe
dói, chora, a dor segue, mas ele sabe que o pai e a mãe extirpou o mal, então ele volta a tratar seu pai e sua mãe como se nada tivesse acontecido, enquanto a esta parte tão dolorosa. E nesse aspecto nosso Senhor está dizendo, quem se fizer com uma criança, quem não se fizer não entrará, porque Deus faz isso conosco. Nos corrige, nos adverte, e às vezes as mãos de Deus, que são justas, enviam umas palmadas, e nós não podemos nos revoltar contra Deus, porque se Ele está a nos castigar, nos corrigir, é porque quer extirpar algum mal, como um pai e uma mãe faz. Depois, vai dizer, os santos padres comentando essa passagem, vão dizer também, a criança não tem malícia. Verdade que no século que nós vivemos, tem as suas exceções que virou regra. Mas uma criança não tem maldade. Tem a inclinação ao pecado, são filhos de Adão e Eva, todos nós, e a propensão ao mal. Mas vive pela tenridade numa atmosfera de limpeza moral. E também é nesse aspecto nosso Senhor está a dizer, quem não se fizer como, não entrará no reino dos céus. Depois, se ela sofre adversidades de outros, que alguém lhe maltrata, lhe xinga, a criança é muito propensa a perdoar e esquecer aquilo. E também é nesse aspecto que nosso Senhor está a dizer que quem não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. E até aí nós chegamos. Porque nós sabemos que o ser humano, quando é uma criança, é um ser imperfeito. E tende ao desenvolvimento natural à maioridade, e da maioridade à velhice, e a velhice conclui a vida. Por isso nós não podemos entender que temos que nos contentar nesta analogia a ser seres imperfeitos, com umas boas disposições, e desse jeito entraremos no reino dos céus. Não, é enquanto uma criança nesta conduta, nessas disposições morais retas, nos exortam que nosso Senhor, usando essa comparação, quer que tenhamos estas disposições. Então o bispo, quando subiu aquela montanha e rezou, ele teve exatamente a confiança de uma criança que segura na mão de seu pai, sabendo que tudo humanamente está perdido. Estava perdido. Os godos eram seres selvagens e eles passavam pela Europa e devastavam, hein? E quem podia contra eles? Armas, mas não estavam sendo eficazes. E ele fez o quê? Subiu na montanha, ergueu sua mão, seus braços a Deus, segurou na mão de Deus, como uma criança segura nas mãos do seu pai, da sua mãe, e quando tudo aparentemente estava perdido, veio o vitorioso das batalhas de Deus, São Miguel, que travou a primeira, e está pronto para travar todas as batalhas que Deus assim determinou, e esta era uma das, e veio e venceu, de um modo muito simples, hein? Com um touro feroz, e nos mostrou que Deus usa das coisas mais simples, mas o que é instrumento de Deus, com auxílio do céu, é eficaz para vencer qualquer coisa. Então, queridas almas, celebrando essa aparição, e tendo este evangelho hoje para nos exortar, palavras do Redentor, então é São Miguel quer que tenhamos esta disposição de crianças enquanto as virtudes que elas nos ensinam. E os anjos de Deus que guardam, no juízo vamos saber, vamos poder conhecer nosso anjo face a face, mas é muito mais intensa. Penso, aqui eu ponho um parênteses, um anjo que é um ser puro. Quando temos a nossa pureza moral da infância, um anjo tem ali no seu custodiado um muito semelhante. O homem nunca é um anjo, hein? A natureza humana é humana, angélica. Mas compraz, um anjo de Deus está com uma alma que ele tem que cuidar, um ser que ele tem que cuidar, que tem semelhanças a ele enquanto a limpeza, a retidão, a simplicidade. Depois nós perdemos isso. Infelizmente, mas um anjo da guarda nós nunca perdemos, hein? Pode ser o pior infeliz, o pior desgraçado, o pior pecador, o mais vil,
e nós vamos ter sempre conosco o anjo da guarda. Mas o que eles fazem? O que eles tentam nos inspirar? Aquela inocência e disposição que o tempo e a vida faz com que nós acabamos perdendo, que é voltar a ter a disposição moral dessa limpeza, simplicidade e confiança de uma criança que o mundo traz certas artimanhas, malícias e prudência da carne que faz o homem não parecer aquela criança que um dia foram breves e mais marcantes anos que nós tivemos uma inocência, uma transparência, uma simplicidade, uma confiança e perdemos. E não perdemos somente referente aos homens, aos seres carnais. Nós perdemos também referente a Deus, infelizmente. Por isso nós devemos desenvolver nosso intelecto, robustecer nossa vontade, os anos vão se agregando, vamos deixando de ser crianças, mas a nossa alma não pode perder a simplicidade de uma criança. Ao perder, vai ter a complexidade do homem mundano. Ao perder a inocência que a criança tem, vai ter a malícia do homem mundano. E ao perder a confiança que uma criança tem nos seus pais, vai perder para com Deus a confiança que a virtude, que brota da virtude da esperança e, se não é bem vivida, vai prejudicar a fé que nós temos em Deus. Então, nossa alma deve ter as disposições de criança, mesmo que os anos vão passando e vão nos levar à velhice. Mas uma alma com disposição de criança, com as rugas e o tempo e o serviço que o tempo faz, se chama alma virtuosa. Se chama alma santa. Então, os anjos têm esta missão de manter e de desenvolver com suas inspirações e proteções exatamente, custodiar as virtudes e evitar que o perigo dos perigos, que não é só um acidente, não é só uma enfermidade, também protegem disso, mas protegem também a nossa alma. Então, no mundo que nós vivemos, que as crianças já não são crianças, segundo essa comparação que fazemos por causa da malícia, e os adultos já perderam há muito tempo essa disposição de criança, nós devemos voltar à devoção aos anjos. São Miguel foi feito, pelo seu combate contra Lúcifer, foi feito um emblema exorcístico. E mas nós esquecemos que o exorcismo que São Miguel, junto com os anjos que ele tem no seu exército, é justamente para exorcizar o espírito do mundo, que é em nós, que é o maior servidor do demônio, que é para exorcizar o espírito dos vícios, que é o maior desfigurador das almas fiéis. Então, às vezes nós temos, não sei, uma tribulação e vamos lá, São Miguel Arcanjo defendendo do combate, uma vela para se livrar das pragas, maldições. São Miguel é eficaz contra todas essas coisas, mas esquecemos de invocar aquela espada afiada para fazer aquela cirurgia na nossa alma de tirar a luxúria, a ira, a gula, a inveja e demais vícios. O mesmo que pisa pela representação do primeiro combate, Lúcifer, esmaga também os satélites de Lúcifer, que são os vícios capitais. E quem mais do que o anjo da nossa guarda, que está abaixo a militância de São Miguel, pode nos ajudar? E às vezes nós honramos nossos anjos, não estou a desmerecer isso, para nos proteger dos perigos físicos. E esquecemos de invocá-lo para nos proteger dos perigos da nossa alma. Na nossa vida espiritual, quando está tíbia, quem pode ser o mestre dos mestres para nos guiar? O santo anjo da nossa guarda. E por que não São Miguel, já que ele guia todos os exércitos de Deus? E quando alguém saiu da linha, um anjo que saiu da linha estabelecida por Deus, quem foi o que resolveu isso? São Miguel. E era um problema qual? Espiritual. Era um problema de fé. Lúcifer não quis obedecer a Deus, os planos de Deus. Quando vem em nós a rebeldia, que nós nos rebelamos por pecadores que somos, ao perder a confiança de uma criança em Deus, nos seus pais, quem pode colocar ordem? São Miguel e o nosso anjo da guarda.
Então, queridas almas, ao honrar São Miguel nesta vitória, nesta aparição vitoriosa para a cristandade, levemos a nossa alma, o São Miguel, que está como inimigo de todos os males. Não só na personificação do demônio, mas de tudo que o diabo faz. Do pecado, a tentação, a soberba, a ira e todos os vícios capitais, nossas más propensões, inclinações malignas. Então, sim, honrar São Miguel para nos proteger do demônio e também para proteger-nos do que o diabo semeia em nós e às vezes passa desapercebido. E se assim for, São Miguel honrado, nosso anjo da guarda bem honrado e ter essa familiaridade, eles despertarão em nós essa vida limpa, essa vida angélica que nós perdemos ao chegar na nossa adolescência tão complexa e na maioridade tão perigosa que acompanha a nossa vida com tantos erros, mas a convivência com, diga com quem tu amas, eu direi quem tu és, se andamos com os anjos, vamos levar uma vida limpa, totalmente confiado em Deus e totalmente submissa a Deus pela observância, que são as disposições das crianças para com seus pais. Também é o dia da Senhora, Nossa Senhora, tão invocada por todos nós, e neste lugar, essa advocação, Nossa Senhora do Rosário, azucrinada. Graças a Deus, ela quer ser azucrinada porque um filho que precisa, pede. Também é uma das festas de Nossa Senhora do Rosário, que é a rainha dos anjos e a vencedora de todas as batalhas de Deus. Quando nós temos uma dificuldade com o pai, a gente vai para o colo da mãe. Então, tudo que o padre lhes disse, que nós temos com Deus Pai, porque nos fazemos maiores de idade e a nossa independência, vamos guiar nossa vida e no fundo vamos quebrar a cara. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Por isso, para um bom católico, Nossa Senhora é de fato nossa mãe e nas nossas dificuldades com Deus, das nossas revoltas, independências, nós temos a solução nos braços da Mãe de Deus. Por isso, a devoção mariana não é uma coisa nem afeminada e nem infantil no sentido pejorativo. É uma necessidade de uma alma que tem pai, segundo a criação e a graça, e tem uma mãe, que é mãe mesmo. Que mesmo sendo o que for o filho bandido, infeliz e rebelde, esse coração sempre vai palpitar pensando em cada um de nós. E então se juntou pela providência de Deus a festa do combatente dos combatentes e dos protetores dos filhos de Deus, junto com a da Mãe de Deus. E qual é o auxílio mais à mão que um fiel tem para invocar a Santíssima Virgem? O rosário que ela traz na sua mão. E qual é o exemplar que nós temos da Senhora do Rosário? É a criança que ela traz nos seus joelhos. Mesmo Nosso Senhor tendo seus 33 anos de glória, Nossa Senhora, pelo menino Jesus, nos lembra, seja como menino, fazei como uma criança, porque o bom Jesus disse, quem não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus, mas seja uma criança como a criança perfeita, que é o menino Jesus, que ela traz nos seus joelhos. Então, queridas almas, com a companhia dos anjos, com o terço na mão, com amor filial para com a Santíssima Virgem, tudo se resolve, seremos crianças, mas como o menino Jesus, que sempre confiou no Eterno Pai e sempre esteve baixo os amplexos da sua Mãe Santíssima, e Nossa Senhora quer também que estejamos baixo o olhar de Deus Pai, crianças no sentido espiritual, e amparados, protegidos, amamentados, vestidos por esta Mãe que tanto preza por nossas almas. Então, que a Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia interceda por nós, que São Miguel nos acompanhe neste tremendo combate, e assim nós não vamos perecer diante do juízo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.